Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher e hoje vamos falar de teatro e do poder que essa arte de interpretar histórias, imaginadas ou reais, atrás de comédia, eleva e inspira o espírito humano ao oferecer entretenimento, alegria e dramas que nos fazem refletir sobre a própria condição. Quando o artista está no palco, ele comunica e o público se emociona e se transforma. O Toda Mulher está no ar. Antes de iniciar a nossa conversa de hoje em respeito às pessoas com algum tipo de deficiência visual, eu vou me autodescrever. Eu sou Márcia Carvalho, estou no centro do vídeo, eu tenho pele clara, estou loira, eu visto um blazer bege, uma calça preta e uma blusa rosa. E aí, voltando a falar sobre teatro, essa arte secular, uma das mais antigas da humanidade, convidamos a atriz, que também é gestora cultural e pesquisadora, Gisele Vasconcelos. Ela e outras mulheres estão à frente do grupo Chama Teatro, que completa 15 anos e promove espetáculos autorais em que geralmente o tema mulher é protagonista. E é um prazer te receber, você que tem uma história, não é, Gisele, no teatro. O grupo completa 15 anos, mas você já tem uma trajetória trazendo essa mensagem para o público, onde a mulher é protagonista. Isso. Não é? Me conta um pouquinho sobre você e sobre esse desafio, que é estar no teatro, ser uma atriz teatral. Ser uma protagonista, e uma né? Protagonista, exatamente. Então, vou me apresentar. Inicialmente, como estou hoje, eu estou de cabelo curto, preto, liso. Eu estou também com uma calça azul e uma blusa azul, não, uma calça rosa e uma blusa azul de manga comprida. E para mim, assim, o teatro é a minha trajetória de vida, né? Então, e como ser protagonista numa arte onde nós mulheres não tinha nem direito de permanecer, né? Então, o teatro é uma arte, assim como várias outras, onde era proibido a presença das mulheres. No início da nossa história de um teatro, que é um teatro mais formal, a mulher ela podia estar se ela fosse esposa de alguém que estava lá no teatro, né? Ou diretor, ou ator, até que ela foi conseguindo, com muita luta nossa, né, das nossas ancestrais, a gente conseguiu hoje estar nesse papel. E a nossa luta hoje no Chama Teatro é que a mulher ela ocupe todos os espaços de uma artesania teatral, ou seja, atuação, direção, luz, cenografia, dramaturgia, porque a gente ainda vê, assim como na música, que as mulheres elas atuam em um determinado espaço e aí a gente ainda tem que ganhar outros espaços, né? Sim. Então essa é uma luta muito grande nossa. Há um recorte, não é? Porque são espaços que são geralmente ocupados por homens, eles são a maioria. Então e a mulher, assim, de certa forma, a gente se obriga a ser completa para poder atender todas as demandas, é algo nosso. A gente é multifacetada em todas as áreas que a mulher, né, participa. A gente geralmente vê que ela não foca apenas em um, ela está sempre ali de olho, ou acolhendo, ou pensando lá na frente, ou produzindo, ou tentando melhorar o ambiente de alguma forma. Eu acho que isso tem muito a ver com o que é a mulher. Não sei se isso serve para todas, porque não é uma regra, né? Mas isso é algo muito da mulher em si. No teatro é desafiador também, é uma realidade que não é só local, não é essa coisa de... Não é local. Eu fiz uma pesquisa, eu sou professora universitária, pesquisadora também na Universidade Federal do Maranhão, sou professora de lá do curso de teatro e coordeno mestrado também em artes cênicas. E fiz uma pesquisa recente que ela demonstra que em São Paulo, naquele guia cultural, onde tem aquelas inúmeras peças, né? Nessa guia cultural, a pesquisa mostrava que mais de 76% das obras escritas eram escritas por homens, de teatro, e dirigidas também por homens. E eu fiz também essa pesquisa no Palco Giratório, que é um projeto do SESC que roda o Brasil com espetáculos nacionais. Também era mais ou menos o mesmo número, 70 e tantos %, que eu não vou levar exatamente, eram obras que circulavam, eram ou dirigidas
ou elas eram escritas por homens. E a gente sabe que a direção e a escrita são poderes de poder, né? Que ali está dizendo o que você quer falar e ali está dizendo o que você quer mostrar. Então a gente acreditou que essas posições de poder, elas também têm que ser ocupadas dentro da área teatral por mulheres. Mas isso não significa que não existam muitas mulheres, não é? Existem muitas mulheres escrevendo, dirigindo. O que não existe é a visibilidade para isso. Isso. E são invisíveis. E a partir dessa pesquisa, o que você decidiu fazer? O que você já vem fazendo, a gente já vem fazendo. Chama Teatro é um grupo liderado, coordenado por mulheres. Nós temos os nossos homens presentes na companhia. Mas assim, os sonhos, as ideias de montagem, a forma de liderança e a forma de gestão é nossa, né? E a gente montou um espetáculo recente chamado A Vagabunda, Revista de uma Mulher Só. E a gente pôde pesquisar um pouco a história e a trajetória das mulheres no século XX na arte. E a gente traz um pouco essa história dessas mulheres, né? E nesse espetáculo, inicialmente, a gente pensou nessas ideias políticas de ação, como escrita por mulher, dirigida por mulher, tentar botar a mulher como uma ficha técnica de mais de 70%, fazer o inverso. E a gente conseguiu fazer essa ficha técnica formada por mais de 70% por mulheres. A gente conseguiu até na época 80%. Hoje a gente já está mesclando mais por conta de algumas questões, alguma mulher da banda que não pode, aí, né? Por exemplo, banda. A gente fez o espetáculo é um musical, inclusive as músicas estão disponíveis nas plataformas digitais, no Spotify, todas as plataformas digitais que nós temos. O espetáculo A Vagabunda, você pode procurar pelo Chama Teatro ou por mim, Gisele Vasconcelos. E a gente queria prioritariamente fazer uma banda formada por mulheres, porque a gente viu também nessa pesquisa que as mulheres elas não estão ocupando as partes dos instrumentos da música. Por quê? Porque são invisíveis, não porque não tem, né? São porque as pessoas ainda não estão vendo. Quando a gente diz, eu quero uma mulher de sax, não tem. Não tem. Tem. Eu quero uma mulher de violão, não tem. Não tem. Tem. Então tinha tudo, a gente conseguiu fazer a banda de mulheres. E gravamos com sax, violinos, flauta, trombone. E como é que é a recepção do público? Então, a gente não conseguiu apresentar com elas, né? Então, assim, só ficou no Spotify. A gente só apresenta com 4 por conta de uma questão, né, de viabilidade técnica. É um espetáculo teatral, eu não tenho como botar 9 pessoas no palco e nem tem dinheiro, né? O cachê que pagam por um espetáculo teatral é um cachê muito baixo. Esse é outro problema. Para 9 mulheres em cena. Mas a gente conseguiu manter. Hoje a gente está viajando não com a maior parte de mulheres, está viajando com 2 mulheres e 2 homens. Porque uma das nossas mulheres, que é a Sara Bianchi, que ela é saxofonista e flautista, passou recentemente num concurso, ainda bem que é muito bom, né? Uma situação mais firme para as mulheres. Aí a gente está com 2 mulheres e 2 homens na banda. Mas a ficha técnica continua ainda prioritariamente formada por mulheres. Isso é uma maravilha, né? Mas assim, a gente sabe que o tema mulher hoje parece que ele está em evidência, como se fosse algo que se descobrisse assim, de uns anos para cá. A gente entende que a luta da mulher por essa visibilidade é muito antiga. Muito luta antiga. Por direitos, luta por poder estar nos ambientes que elas desejam estar, vestir o que querem vestir. Mas a gente já sabe que o machismo está ali, caminhando junto a essa briga do direito. Como é que é no bastidor, né? Vocês têm esse enfrentamento, porque a gente tem a impressão de que o teatro é um espaço mais livre, não é? Que as pessoas têm uma cabeça mais aberta. Mas é uma curiosidade minha também, talvez, de todo mundo. Márcia, existe machismo no teatro? Existe em todo lugar. Existe machismo em nós mesmas, né? Exato. Então, assim, machismo está em todo lugar mesmo. Eu sinto mais isso em relação quando você ocupa esses papéis. Por exemplo, a minha diretora, que é a Nicole, ela sente muito isso, porque ela é diretora e tem momentos que ela vai ter que dirigir e impor sua posição para qualquer pessoa dali, desde a pessoa que está lá em cima na técnica, a pessoa que está aqui. Então, ela vai sentindo, ela sente que a fala dela é sempre questionada, primeiramente, para depois ser aceita. Então, essa é uma primeira característica. Eu escuto também muito das minhas alunas e ex-alunas que são iluminadoras teatrais, né, que é uma área também muito predominantemente formada por homens e que tem o primeiro questionamento são das capacidades.
ela não vai ser capaz de fazer isso. Não vai ser capaz. Não dá para carregar isso. E eu digo assim, eu, por exemplo, carrego muito mais coisas do que os próprios homens das minhas companhias. Né? Então eu carrego cenário, a primeira coisa que vamos aprender, gente, carregar cenário, né? Então a atriz tem que carregar cenário, não tem como, né? A nossa prática faz isso também, sob escada. Então eu subo escada, eu troco luz, eu faço a parte técnica também. Sempre causa um espanto, né? Quando a mulher está... Pode chegar lá, eu tô lá no alto, trocando lâmpada. Eu falei assim, nossa, o que aquela mulher está fazendo ali? Na verdade, as mulheres sempre fazem isso, elas sempre estão resolvendo problemas, carregando pesos, às vezes até o mundo em suas costas, né? Todas as dores da família e resolvendo e sempre ali com aquele sorriso, porque a mulher não pode nem se dar, né, o luxo de ficar triste. Infelizmente, essa é a realidade e o Chama traz isso para os espetáculos que vocês produzem, não é? Isso. Queria que você falasse um pouco mais dos seus espetáculos. Peças. É um prazer falar. Primeiro que o Chama está completando 15 anos e como ele está completando 15 anos, a gente pela primeira vez está viajando com o grupo inteiro. Então a gente está viajando com 15 pessoas, né? Então a gente está viajando com 4 espetáculos, 3 oficinas. A gente está indo agora para Fortaleza. Já fizemos aqui em São Luís toda essa temporada de comemoração. Fizemos em Belém. E agora estamos indo para Fortaleza. E quais são os espetáculos que a gente está levando? Bom, o espetáculo que é aquele espetáculo que é o primeiro espetáculo do grupo, vamos dizer, originalmente montado, escrito. Foi escrito por mim e pela Maria Telvina, chama A Besta Fera, biografia cênica de Maria Aragão. Então esse espetáculo hoje ele traz uma atriz de 80 anos, que começou esse espetáculo há 15 anos atrás e até hoje apresenta. Isso é também falar sobre etarismo, sobre até quando, é uma coisa que eu falo também numa outra peça, até quando eu terei minhas armas, né? E a Etelvina, que é a Maria Etel, que é fundadora do grupo, está com o espetáculo, ele vai falar sobre a vida dessa líder comunista, né, militante, médica, que muitas pessoas precisam conhecer, que é a Maria Aragão. Né? Então a gente já entrou muito forte com a temática no nosso primeiro espetáculo. E é importante conhecer a história de Maria Aragão, porque ela foi uma mulher que precisou começar lá de baixo, quando ninguém acreditava. Isso. Não é? Uma mulher que não tinha recursos financeiros. Nada. E chegou a se tornar essa grande liderança política no estado do Maranhão e as pessoas quase não falam sobre elas. Não falam. Geralmente no mês da mulher, ali em comemorações pontuais. O centenário aí você da Maria Aragão. Exato, mas são mulheres que continuam sendo invisibilizadas por conta dessa cultura que se tem, que se luta contra. Por isso que eu falei, hoje em dia parece que descobriram, a mulher está mais em evidência, se fala mais sobre mulher na política e tudo, mas é resultado de uma luta. Mas quando você chama um caso como Maria Aragão, por exemplo, você aponta um exemplo dela, você vê, poxa, por que essa mulher ficou tão escondida por tanto tempo? Muito, e ela caminhava com Prestes. Exato. E aí você tem assim, e foi escrito por nós e dirigido também por mim. Então ele tem toda a cor da mulher, né? Então a gente vai falar sobre separação, sobre família, sobre pobreza, sobre a entrada no partido, sobre a desistência, sobre tudo isso, sobre vários momentos em que ela foi presa, que foi torturada, passou anos e anos, a gente pegou diários de prisão dela, originais, então a gente tem falas dela. Pegando não, né? A gente olhou assim, lá na exposição, que infelizmente, como muitas coisas que nós estamos passando, não existe mais o Memorial Maria Aragão. Então, assim, é uma súplica, tem que saber onde estão as coisas da Maria Aragão, tem que voltar ao memorial, porque foi lá que a gente pegou muito material para a obra. E aí alguns alunos que a gente apresentava para as escolas, junto com o debate, né, sobre história mesmo, e aí os alunos diziam, nossa, achei que ela era uma lenda. Né? Então, assim, nem sabiam que ela era realmente real. Existe uma praça Maria Aragão, mas achavam que era uma lenda, né? Tem até uma frase muito forte do espetáculo que ela diz na infância dela, às vezes tinha café, pão, às vezes tinha café, mas não tinha pão, mas tinha farinha. E às vezes, porra nenhuma, como ela falava, né? Então, assim, o espetáculo traz essas emoções. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo e volta falando dessas coisas, porque é muito interessante, a gente se perde assim em pensamento ouvindo, não é? Porque é muito importante ter essa memória. Aliás, a ausência de cuidado com a memória é outra questão que é muito grave.
Você falou aí do material sobre Maria Aragão. Mas aí a gente vai para esse rápido intervalo e volta já já com essa conversa maravilhosa com Gisele Vasconcelos. Não saia daí. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais com Toda Mulher. Hoje o papo é com a atriz Gisele Vasconcelos. É sobre o espetáculo, o teatro e o protagonismo feminino. E aí, voltando a falar sobre esse protagonismo feminino e fazendo esse retorno para falar da ausência das memórias, não é? A gente observa que não houve um cuidado em guardar documentos. Quem é pesquisador sabe disso, não é? Você busca um material sobre uma figura histórica, principalmente sobre mulheres, e você tem uma dificuldade imensa, porque não houve um cuidado com a memória. Poderia até haver o documento, mas se perdeu, se extraviou, porque não havia um local específico para ele ficar bem guardado. Essa dificuldade também te acompanha, já que você é pesquisadora, não é? Isso, e contadora de histórias. E contadora de histórias. Então, assim, como eu sou também contadora de histórias, isso, a memória, a história, tudo isso está muito junto. Então, os espetáculos, eu trabalho com atriz narradora. O que é atriz narradora? Nós, trabalhamos, chama com duas figuras. A gente chama atriz narradora, que é aquela atriz contadora que canta, fala e conta. E a gente trabalha com outra figura, que é a atriz bruxa, né? O nome assusta, né? Durante muito tempo, bruxa foi colocado como uma coisa muito negativa, só que a gente pega bruxa no seu sentido mais sensível, que é você estar aberto e a escuta. Então a gente escuta os sonhos, a gente escuta o que as cartas têm a nos dizer, a gente recebe as mensagens do que a gente tem que montar. Nossos espetáculos, eles são frutos de mensagens que vêm de alguma certa forma. Um livro que eu recebo, um sonho da minha filha, um sonho de uma sócia, uma mensagem de uma aluna, sabe? Que diz assim, sonhei que você estava fazendo isso. Eu falei assim, vamos ver o que é isso. Então a gente, com isso a gente fala que são o plano das subjetividades, que num grupo de mulheres, que no grupo liderado por mulheres, ele é muito valorizado. Esse plano sensível. Eu tenho inúmeros exemplos aí para contar. O primeiro deles que eu posso colocar é que eu sou, como já falei, pesquisadora, professora, e fui fazer meu doutorado na ECA, na USP. E quando eu fui fazer o doutorado, eu queria montar teatro, né? Porque eu falei assim, eu estou estudando, pesquisando, mas é para montar teatro, porque meu ofício é o teatral. Então, o que eu pesquiso, o que eu ministro de aula, faz parte de uma experiência prática. Então, eu precisava montar um novo espetáculo junto ao grupo Chama Teatro. E aí é que vai entrar outro espetáculo que eu vou narrar agora. E aí, que montagem é essa? Aí eu fui fazer minha disciplina, fui fazer as disciplinas oficiais, e volto com a ideia, que espetáculo é esse? Minha filha, hoje ela está com 25 anos, na época foi em 2012, Então que façam os cálculos, porque essa área não é a minha. E aí ela chegou para mim e falou, mãe, sonhei com o teu novo espetáculo. Eram mulheres, estavam dentro de um casarão, todas de branco, tinha hora que parecia que estava voando e o público estava junto. Uma dica. No mesmo momento, minha sócia, a Renata Figueiredo, fundadora do grupo Chama Teatro, e me acompanha durante já muitos anos, até na companhia anterior, me diz, Gisele, sonhei com o nosso próximo espetáculo. São mulheres dentro de um casarão, todas de barro, tem hora que parecia que estava voando e o espetáculo era feito junto. O mesmo sonho com imagens diferentes, uma parecia sair do barro e a outra estava mais branco, mas era o mesmo sonho. Temos dicas aí. Primeiro que um espetáculo tem que falar de mulheres, lógico, Então, mulheres, falar de mulheres. Então, vamos ver o que é isso. Vamos ver o que esse universo está querendo nos dizer. A minha sócia, a Renata, ela é taróloga. E a gente usa o tarô como uma forma de orientação para nossas decisões, para nossas temáticas. Então, vamos botar o tarô, e Renata botou o tarô e saiu a Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna, ela traz, no tarô mitológico, a figura das 3 moiras do destino, Cloto, Láxis e Atropos.
E aí a gente foi estudar isso. Então a gente foi identificar a primeira temática do espetáculo. Falava de mulheres e sobre o ciclo da vida e da morte. E aí eu estava numa pesquisa no doutorado e eu queria também criar as relações entre tecer e narrar, porque historicamente, né, a gente sabe que as pessoas... A narrativa nasceu no meio artesanal, você fazendo alguma coisa, você costurando, você fazendo... Nasceu nesse universo. As histórias, né, foram criadas e contadas e passadas na de geração. Artesania, né? Naquele geração momento que você se encontra para ou fazer alguma coisa, Isso. né? Geralmente mulheres, grupos de mulheres também, muita coisa assim. Não é? Se encontra aí, seja um jogo de baralho, alguma coisa, mas está ali, né? Uma ação e um narrar. Né? Exato. E aí a gente chegou às rendeiras de Bilro, da Raposa, com essa ideia de tecer e narrar. E assim a gente fez o nosso espetáculo, chama As Três Fiandeiras. São 3 mulheres, 3 atrizes, que lutam em montar um novo espetáculo, com todas as dificuldades de produção que nós temos. Então não temos dinheiro, não temos recursos, não temos espaço, então é um pouco meta-teatro. E até que elas decidem o que montar, a temática, e é o quê? Fala de 3 rendeiras, 3 mulheres que partem no mar em busca de um filho perdido. E nessa história a gente teve que lidar com um ciclo da vida, que é o ciclo da vida e da morte, compreender isso. Era um momento que eu perdi minha mãe, minha mãe partiu de uma maneira muito abrupta, a Renata também tinha perdido o irmão. Então a gente teve que lidar, o que é isso, o que é você lidar com perder pessoas tão amadas, né? E reconhecer esse ciclo. Então a gente foi aprender pelo teatro o que é esse mito, né? Também das 3 mulheres que fiam a vida, uma fia, a outra estica o fio e a outra corta. É interessante como o universo comunicou isso, né, para vocês, né? Preciso que a gente tenha o coração aberto para receber, porque o universo se comunica. E quando você busca algo e você está atento aos detalhes, você está com uma escuta, né, aberta para receber essa mensagem, tudo acontece. E os espetáculos, o resultado desse trabalho de vocês são os prêmios, né? Vocês têm vários prêmios, indicações. E como é que faz assim? Você disse que está viajando agora com Chama, com essa série. Eu sei que vocês têm trabalhos maravilhosos. Não é? E como é que faz para assistir? Bom, tem alguma programação assim, local? A gente sabe que a gente tem pouca valorização assim da cultura local, então a gente recomenda que siga o nosso grupo, sabe? Então assim, a gente sabe que a gente tem espaço na mídia local, vocês estão sempre botando a gente nos jornais, nas entrevistas, a gente está sempre falando aqui. Só que às vezes existe uma desvalorização, então a gente recomenda que vocês sigam nas páginas sociais, o @chamateatro, que é com X, que ali a gente está sempre comunicando onde a gente vai estar, como vai estar. A gente, como falei, a gente tem um grupo que produz, então nós somos hoje, nesse trabalho, nós somos 6 produtoras, sou eu, a Rosa Everton, a Nádia Etel, Nicole Machado, Renata Figueiredo, que a gente está levando, né, esse espetáculo com essa turnê que não é fácil também, mas a gente tem escrito em vários editais. Eu sempre falo nas minhas aulas também de produção cultural, inscrevam-se em todos, gente. Então assim, a gente escreveu esse projeto, chama 15 anos, em 4 editais, 3 editais, e fomos contemplados em um, que é o do Instituto Cultural Vale. E através da Lei de Incentivo à Cultura, e a gente está conseguindo, então a gente não pode perder as oportunidades. Nós não temos oportunidades locais. A maior parte dos editais que a gente ganha são nacionais. E com isso a gente já conseguiu circular todos os estados do Brasil. E isso você pode dizer é uma vitória, é uma glória, é um grupo liderado por mulheres do Nordeste do Brasil, do Maranhão, que já circulou todos os estados do Brasil. E por falar em oportunidade, teatro e também cinema, não é? Cinema a gente está entrando agora. É até uma frase desse meu último espetáculo, que é a Vagabunda, revista de uma mulher só. Nesse aí que eu te digo que foi difícil encontrar a coisa das mulheres, que a gente estuda sobre as vedetes do teatro do Brasil, do teatro de revista, né? E o teatro de revista todo mundo só fala dos homens, né? As mulheres são só vedete, né? Dançarinas. E a história dessas mulheres? Aí a gente investiu nesse estudo e nessa pesquisa das vedetes. E aí a pergunta foi mesmo qual? O cinema, mulher. E aí, porque nessa peça eu falo assim,
todas as minhas amigas fazem cinema, só eu que não. Aí agora eu tô fazendo cinema. Olha, tô dizendo que o universo se comunica. Olha, ela pediu, bora aqui abrir uma porta, né? E você tá nós aberta. todas entramos já no cinema, no audiovisual, como atriz, como roteirista. Ainda estamos entrando também como direção. Mas eu tô fazendo meu primeiro filme, meu primeiro longa-metragem, que chama Babassulov. É um filme que vai marcar tudo com a certeza. Ver, não é? Eu tava... Maranhão, Piauí, Comecei Maranhão. nada mais, nada menos com o Whindersson Nunes. Nossa, gente, tá vendo coisa assim, boa aí. Todo mundo fala assim, tu nem pode dizer que tu faz cinema, que tu já começa lá com o Whindersson Nunes. Então, assim, é com o diretor Cícero Filho, do Ai Que Vida. Tem também com participação... Comédia, não é? Mara Pavanelli. A minha personagem não é nada cômica. Ela é paraibana, mas o filme mistura o drama e a comédia. Então, tem o lado da comédia e tem o lado mais dramático, né? Então, eu faço a paraibana, né? Que é a mãe da protagonista também, que é a Diloura. Então, assim, o Cícero, ele mudou um pouquinho o percurso do roteiro quando ele percebeu que esse conflito das duas gerações, das duas mulheres que têm sonhos muito distintos, mãe e filha, era muito forte. Então, quando a gente se encontrava na cena, na gravação, ele via muita força de nós duas, que é a Amanda Odilon. Ela foi descoberta depois de testes, assim, foram 500 mulheres que fizeram teste para essa personagem. E a Amanda é do interior do Pernambuco e ganhou esse personagem. E a gente tem muita sintonia de mãe e filha, de parceira na cena, e a gente acabou ganhando várias cenas muito potentes, muito emocionantes, né? A gente faz a equipe inteira do estúdio, todo mundo homem, né? Porque o cinema, né, tem uma predominância de homens, então, ainda, né? Ainda. Tudo é uma luta nossa, né? E aí, toda composta de homem, quando termina, né, um dos câmeras falou assim, não gostei dessa cena, não. Todo mundo chorando. Tem um cisco no meu olho. Então, assim, a gente com essa capacidade, né, de nós duas, né, de poder, num espaço de cinema que é tão cheio de corta, repete, corta, não tem muito tempo para isso, não. Você vê essa equipe toda emocionada, né? Então, eu acredito que é um filme que vai tocar muito as pessoas mesmo. Tanto dezembro a previsão? Dezembro a previsão. O diretor Cícero Filho está muito precisando de apoio para o filme. Então, vocês estão assistindo que gostariam de apoiar, patrocinar o cinema nacional nordestino, não deixem aí, porque tem um bom produto vindo. Qual a tua mensagem para essa futura atriz ou alguém que, né, que já é atriz, está encarando esse desafio do dia a dia, às vezes até pensa em desistir, porque não é fácil, né? A cultura, o artista em si, ele precisa mesmo de muito apoio, porque é uma vida difícil. E aí ele precisa estar pronto para estar no palco, trazer alegria, emocionar, mas no bastidor ali só quem sabe o que ele passa é o próprio artista. E qual a tua mensagem para quem está aí nessa luta diária do cinema, do teatro? Eu acho que você precisa de estar junto de pessoas que acreditam em você também, porque tem muita gente que não vai acreditar, né? Então, assim, eu sempre tive muito apoio da minha família, muito. Em nenhum momento minha família disse não vai fazer isso, nunca, mas tem muitas pessoas que não têm o apoio da família. Fundamental. Muitas mulheres, inclusive, e mais ainda as mulheres trans, não têm os apoios da família para investir numa carreira que é uma carreira de atriz. Então, se junta com pessoas realmente que te apoiam, porque a gente não faz nada sozinha, nada. Então, nenhum momento você vai fazer teatro sozinha, nem um solo. O meu solo do Chama, que é a Vagabunda, é o espetáculo que tem a ficha técnica maior de todos os espetáculos. Então, em nenhum momento você vai fazer nada só. Então, esteja com pessoas que te apoiam, que te dão segurança e que você brigue normalmente, mas que consiga se acertar, porque os conflitos existem. Então, acho que é isso. Porque se você é artista e se você não faz arte, você adoece. Trabalhando coletivamente é muito... Coletivamente. É menos difícil, é mais fácil ter alguém para te acolher, né, nas horas que você precisa e dar essa força que é essencial. Lembrar que você não está sozinha, e até porque você não vai ser a primeira e nem a última atriz que vai aparecer, né? E lembrando que em todas as áreas, não é? A mulher precisa estar junto, estar unida,
As mulheres precisam acabar com essa coisa dessa disputa que colocaram na cabeça que a mulher tem que competir com outra mulher, mas essa unidade, essa coletividade, essa vontade de segurar a mão da outra, essa necessidade, ela é importante e é algo que a gente precisa levar para a nossa vida, em todas as áreas, seja no trabalho, seja na família, mas essa união é importante para todas as mulheres, exatamente nesse momento que a gente está, né, conseguindo ganhar essa tão sonhada visibilidade, né, combatendo essa violência que ela é diária contra a mulher e vencendo esse silenciamento, porque agora a gente tem mais voz. E eu queria te dar os parabéns, né, por esse trabalho, pelos 15 anos no Chama, pelos mais de 3 décadas, né, de dedicação ao teatro, à pesquisa. Dizer que a gente está à disposição, toda mulher, é para todas nós, não é? Sempre que tiver uma novidade, é só comunicar que a gente volta aqui para o bate-papo. Desejo também que logo, logo chegue dezembro, né, para a gente conhecer mais, tá? Dessa história maravilhosa aí que você tá, né, no cinema. Obrigada, Gisele. Obrigada. Muito obrigada também a vocês pela audiência. O Toda Mulher de hoje fica por aqui. Acompanhe as reprises em nossa programação e também no YouTube da TV Assembleia do Maranhão. Obrigada e até o nosso próximo encontro.